Boa tarde, povo de Deus. Vamos continuar o nosso estudo acerca dos profetas do Antigo Testamento. E hoje nós estaremos abordando a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Os falsos profetas, nós estaremos estudando e abordando esse assunto num outro áudio, para que evitar esse áudio fique muito extenso. Então, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento enfatiza 3 temas principais. Ele enfatiza a natureza de Deus, o pecado e o arrependimento, a predição e esperança messiânica. Quanto à natureza de Deus, os profetas declaravam ser Deus o Criador e soberano onipotente do universo. Em Isaías 40, versículo 28, ele diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então ele mostra aqui que Deus é o Senhor da história e leva os eventos a servirem o seu supremo propósito de salvação e juízo. Em Isaías 45, versículo 1, nós podemos observar Deus falando: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas e os portais não se fecharão. Então aqui você pode observar que Ciro não conhecia a Deus, mas o Senhor o chamava meu ungido, com o propósito de realizar a tarefa de libertar Israel do cativeiro e levar avante seu plano de usar Israel na salvação da raça humana. Ciro, ele fundou o Império Persa, que durou 2 séculos. Conquistou a Babilônia e logo permitiu que os judeus voltassem para a sua terra. No item B, os profetas ressaltavam que Deus é santo e justo e não tolera o pecado, a iniquidade e a injustiça. A santidade de Deus é temperada pela sua misericórdia. Ele é paciente, é tardio em manifestar sua ira. A natureza de Deus é santa e requer que seu povo obedeça seus mandamentos e que tenha um relacionamento mútuo. Porque quando você obedece os mandamentos, Deus se achega a você e você se achega a Deus. No segundo tópico, ele fala acerca do pecado e do arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento compartilhavam da tristeza de Deus diante da contínua desobediência e infidelidade, idolatria e imoralidade do seu povo, segundo o concerto. Suas palavras eram duras como as de João Batista e de Cristo. Eles diziam: arrependei-vos, senão, igualmente, perecereis. Então, eles prediziam juízos catastróficos, como
a destruição de Samaria, que ocorreu pela Assíria. Então Deus havia se retirado do meio do povo, porque eram iníquos, dados aos prazeres do mundo, não tinham fé, nem amor, nem verdadeiro arrependimento. Eram falsos, eram fingidos, e eles achavam que Deus não estava vendo essas coisas. No terceiro tópico, a predição e esperança messiânica. Embora o povo fosse infiel a Deus e aos votos, segundo o concerto, os profetas jamais deixaram de anunciar a esperança. Sabiam que Deus cumpriria as promessas do concerto feitas com Abraão, Isaque e Jacó. E no fim viria o Messias, e através dele havia a oferta da salvação. Foi o que ocorreu. Eles tinham que falar a um povo de coração duro, inflexível, rebelde, não queria ouvir as mensagens. Os profetas defendiam o antigo concerto e eram precursores do novo concerto, da vinda do Messias. Então, eles viviam no passado, mas o seu olhar estava lá no futuro, pela fé. Amém? Amanhã, querendo Deus, nós iremos falar sobre os falsos profetas. Boa tarde, Deus abençoe os vossos corações e tenham um excelente final de sábado.